interface, tem a ver com figuras, tem a ver com licenças, se eu posso usar certas licenças, né? A gente tem muito dessas dificuldades. A ideia aqui agora é a gente fazer junto, tá bom? Eu queria começar mostrando alguns exemplos, né? Porque o PowerPoint, ele tem até dividido lugar dentro desse contexto de apresentação com o Canva, né? Então, eu acredito que muitos de vocês já usaram o Canva, que é uma ferramenta online também, né? Que você gera imagens, só que nem sempre as imagens que são geradas lá dentro, elas são científicas, né? Como tem lá uma ferramenta já embutida de inteligência artificial, você gera, por exemplo, faça um manômetro que mede pressão de cromatografia, vamos colocar assim. Ele vai alucinar para você, porque ele não vai achar essa figura exatamente, ele vai criar essa figura. E quando ele criar essa figura ela é o que se chama inteligência artificial, né, que é o meio com o qual essas imagens são geradas. Ela vai gerar uma imagem que não existe. Isso aí faz você perder a oportunidade de continuar passando informação por uma imagem. É claro que é uma imagem gerada de uma forma assim, você fica até simpático a ela, você consegue encontrar os elementos, né? Quando você pede para gerar um carro, ele não vai gerar algo, por exemplo, que, sei lá, tenha menos de 4 rodas, né? Não é de forma grosseira, mas é sutil e deixa de passar seriedade, tá bom? É possível chegar naquele nível de qualidade de imagem que o Canva faz, para quem já viu, né? Se não viu, não tem problema, não faz parte daqui da gente ficar mostrando o Canva. Mas a minha ideia aqui com vocês é o seguinte: vamos tentar fazer apresentações à prova de fogo, né, para qualquer situação. Nem sempre, por exemplo, a gente tem um internet no lugar que a gente vai apresentar. Então, a gente precisa, talvez, levar o nosso PowerPoint já, assim, sem acesso à internet, já pronto para apresentar, ou gerar um PDF, certo? Às vezes, por exemplo, você vai para um evento, o evento é no auditório, e lá não tem internet ainda, aí coloca um computador, aí você passa uma dificuldade na hora de apresentar, tudo fica desformatado, entendeu? A fonte, que eu vou explicar para vocês aqui, como é que a gente pode usar textos, né? Além desses mais comuns, Arial, Times New Roman, ou qualquer um desses outros, como é que a gente pode usar nossas próprias fontes? Ou seja, são elementos que vão agregando e vão contando a sua história, né? Você tem uma história para contar, cada um de vocês aí, certamente, tem um trabalho para contar, uma apresentação para fazer, e aí todos esses elementos vão ajudando a gente, né? Eu fui numa apresentação que a pessoa assim, ficou super nervosa porque ela foi abrir o Canva e lá tinha internet, mas durante a apresentação, como a, os slides vão passando, vão meio que baixando, né? Em dados momentos desconectava e a página ia para um 404, que é o código de página não encontrada, e depois volta, não volta no mesmo lugar. Então, tem como baixar no Canva o modo offline, mas geralmente essas coisas são pagas, né? O PowerPoint está difundido, então vale a pena a gente investir um pouco mais nele até que as outras ferramentas fiquem aí acessíveis, né? Por isso, eu queria trazer aqui começar por alguns modelos, né, de apresentação que eu já fiz, que ajudou a contar a minha história e que dentro de um período assim de 10, 15 segundos, 15 minutos, perdão, que eu tinha para apresentar, foi muito útil, porque às vezes as animações elas falam muito, né? E eu vou tentar passar algumas animações, alguns macetinhos, né? Que geralmente são como se fosse slides padrão, que geralmente vocês vão precisar. Por exemplo, uma parte de vocês vão precisar citar alguma lei, alguma legislação, alguma parte de um livro, ou alguma coisa. E como é que a gente faz para citar de uma forma rápida um livro, sem ficar ali, sabe, transcrevendo, enchendo meu slide de texto? Como é que eu posso fazer isso na prática, assim, rapidinho, né, para gastar 10 segundos para o telespectador entender que ele está vendo um pedaço de um livro, uma lei, e eu consigo lá buscar se eu quiser ler mais, e você fica livre, né, dessa fala enorme que é, bom, essa aqui é uma lei, tal, 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 um artigo, tal, 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 como é que eu faço rápido?
vou tentar mostrar algumas coisinhas para vocês. E, claro, boa parte aqui, né, também precisa mostrar gráficos. Eu vou tentar também aqui ajudar vocês a contar a história do seu gráfico, né? Através de zoom. Como é que a gente faz para dar um zoom no PowerPoint? A gente pode fazer animações, criar camadas de apresentações, né, que tudo passinho por passinho aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só abrir aqui a minha tela, peraí. Bom, eu queria mostrar aqui para vocês uma primeira apresentação, né? E aí, nessa primeira apresentação, por enquanto não está projetando nada não, tá? Você vai projetar agora, né? Isso. Tô com duas telas aqui, eu vou jogando pro lado de cá. Aí vocês vão visualizando. Isso aqui, claro, é o PowerPoint aberto, né? A primeira coisa assim, que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que não é todo lugar que tem o aspecto da resolução igual ao do seu computador. Hoje em dia, todo mundo praticamente tem um monitor que é da proporção 19 por 16 por 9, né? Que é esse comum, né? O widescreen. Aí tem o super wide, tem um monte de formatos, né? E tem alguns projetores que ainda estão no formato 4x3. Então, tenta antecipar essa informação, se você puder. Por exemplo, se você for apresentar no congresso, tenta perguntar, se for apresentar em sala de aula, tenta descobrir para quê? Para que você use o máximo, a área máxima de informação, para que suas letras não fiquem pequenas, seu gráfico fique melhor, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo um formato de 16 por 9. E onde fica isso? Bom, geralmente fica na parte de design, né? Aqui em cima, você faz uma vez só. Tá vendo aqui em cima? Tá dando para chegar ou as letras estão pequenas? Possível sim, Thales. Tá bom. Então, assim, às vezes você pega aqui, ó, você pega um template de alguém, aí fica no formato 3, e aí o PowerPoint tenta até te ajudar, né, para manter as informações, mas olha o que acontece, por exemplo, quando você tenta garantir o ajuste, ó. É mais ou menos isso aqui que você vai ver lá, ó. As coisas vão ficar meio que desformatadas, espremidas, tá bom? Então, tome cuidado com isso, certo? Beleza, então eu estou aqui com uma apresentação, eu vou mostrar mais ou menos o que dá para fazer com PowerPoint. Onde que você foi para mexer nessa... Tá bom, eu fui em Design, lá em cima na tamanho aba. de slide, né? Isso, aí eu mexi no tamanho do slide aqui. Se você estiver utilizando um 4x3 e o projetor, né, for 16x9, ele vai fazer um quadradozinho no meio, vai abandonar as áreas laterais e você vai perder espaço. Ou seja, ele vai deixar de mostrar, não é que vai deixar de mostrar, mas as letras vão ficar pequenas, aí a sua fonte fica minúscula, né? Beleza? Posso mostrar aqui? Às vezes eu faço uma apresentação e as pessoas perguntam, isso é PowerPoint? E eu falo, é PowerPoint, tem muita ferramenta, principalmente depois da versão do PowerPoint 2019, dá para adicionar figuras 3D, né, dentro da apresentação, e você pode mesclar com algumas setas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou dar aqui uma apresentação, né? Então, olha só, qual é uma ideia aqui? A primeira página de uma apresentação, ela fica lá exposta durante o tempo que você está conversando, nervoso, né? Você está falando com um monte de gente, às vezes você está em um curso, né? Alguém está fazendo a sua apresentação. E aí, você tem que primeiro falar de onde você é, quem é você, né? Aqui está de uma forma muito simples, né? Eu estou trazendo uma apresentação que eu fiz anteriormente, eu tirei aqui o nome do evento, mas eu estou só botando aqui, aplicativo Redigir, meu nome, né? E qual é o tema que eu vou abordar? Análise de imagens, vou colocar assim. Isso aqui não parece, ó, tá vendo aqui? Isso aqui não parece, mas é um elemento de 3D, que é bem mais difícil de trabalhar, né? A gente precisa ter outras ferramentas que são gratuitas, eu posso mostrar um pouco para vocês. Tem ferramentas online que a gente faz isso aqui, ou seja, eu fiz isso aqui online, tá? Isso aqui são esferas, mas eu coloco elas uma debaixo da outra e dá essa ideia 3D. E
Ah, mas precisa disso? Olha, se você tiver com pressa, não, mas se você tiver tempo, que é o caso da maioria, ou seja, você apresenta uma qualificação em 1 ano e meio, né? Você apresenta um mestrado, a finalização da dissertação em 2 anos. Se é um TCC, você tem 6 meses. Então, dá tempo de você mostrar que você gastou tempo com isso. Isso aqui é seu, sabe? Isso aqui é meu. Isso aqui é a minha página principal, vou colocar assim, né? Eu vou apresentar isso vai ficar na memória das pessoas, entendeu? Então, olha só que legal. Existe um efeito no PowerPoint que se chama transição. Tá vendo aqui? Olha, eu saio daqui e eu faço uma continuidade entre um slide e outro. A vantagem dessa transição é que você até constrói ela rapidinho, né? Ela fica aqui em cima. Quando você clica na aba de transição, ou melhor, desculpa, das transições, você clica em transformar, é o nome do efeito, né? Eu vou criar um aqui para vocês, até em preto e branco, rapidinho, ó. Eu uso muito isso, muito, muito. Parece que eu estou fazendo efeitos assim, enormes de design, não sei o que. Não, eu só estou usando transição. Ó, tô com 2 slides aqui, né? Deixa eu apagar aqui em cima. Olha o que é a transição, mais ou menos. É você, por exemplo, vou inserir aqui uma bolinha. Vou colocá-la aqui, certo? Deixa eu apagar aqui de cima para eu copiar e colar. Tá vendo essa bolinha aqui em cima? Eu vou colocar agora outro slide igualzinho, ou seja, eu dupliquei, só que agora eu vou colocá-la aqui. Certo? Aí, pronto. Se você, vamos ver se já tiver com o efeito de transição, ela vai migrar daqui para lá. Se ela tiver sem, vai só simplesmente aparecer. Então, olha só, eu coloquei, tá? A transição, ó, ela se move, ela vai e volta. E se você precisar de voltar para explicar alguma outra coisa, ela volta para o lugar. Dá uma continuidade muito legal. Isso é interessante, pessoal, quando você quer, por exemplo, dar um zoom num gráfico. Quer ver? Vou pegar aqui um gráfico qualquer. Estou baixando aqui. Pegando da internet. Como que isso é simples. Eu queria começar logo falando dele, né? Porque você vê, eu já usei na capa, né? Pensa aqui que você está com esse gráfico. Eu peguei na internet, está com baixa resolução, né? Não preparei muito bem sobre isso. Mas dá para a gente mais ou menos entender qual é a ideia. Hoje, só de fazer isso, olha, quero destacar, por exemplo, pessoal, a parte do SCRE1, tá bom? Aí você vai podendo voltar também, olha só. Agora eu vou pro lado de cá. Isso tudo, pessoal, só usando um efeito de transformar, tá? Olha como que me ajuda. Ó, vou falar sobre esse gráfico, tem lá região norte, nordeste, tal. Se não me engano, isso aqui é de vacinas, né? Gostaria de falar sobre a vacina da varicela, que em 2000 não sei o que, era isso e tal. E também sobre a vacina de tal. Deu para entender que minha voz está conectada com o que eu estou mostrando? Então é um erro você colocar para falar. Não, você fala e por acaso você monta a apresentação. Você tem que ter intenção aqui invertida, não explicar o que está no slide. E aí você cai do cavalo, você faz um grupo para apresentação, e aí um fica com o slide e o outro só apresenta no dia, né? Tem quando tem esses grupinhos assim. Ô, Thales, o que você deixou ativado aí para fazer isso? Repete, por favor. Eu só venho aqui ó, em transição e transformar. Transformar. Todos eles têm que ter transição de transformar, tá bom? Ó, existe, por exemplo, o apagar, né? Que faz esses para cima, para baixo. Só estou mexendo na forma com que o slide passa de um para o outro. Entendeu? Aí o que acontece? Você está no slide 1, você vai para o 2. Ele identifica que é a mesma figura. Por quê? Porque você copiou e colou. Então, se você copiar e colar daqui, ó, ele vai identificar que é a mesma figura, ou seja, essa figura só existe em um lugar dentro do PowerPoint. E agora, como ele observou que ela saiu de posição, ele vai fazer a transição suave. Bom?
E você pode fazer várias coisas aqui com essa imagem. Olha só uma outra coisa que eu uso bastante também, ó. Clica 2 vezes na imagem para entrar no modo de edição. Aí aqui em cima tem o cortar, né? Vocês devem usar muito esse cortar. Que de vez em quando a gente precisa tirar uma parte que a gente não quer, né? Então pensa aqui que eu vou pegar exatamente, sei lá, poliomielite. Então estou com os dados aqui que eu peguei aleatoriamente, falando sobre vacina. E ele está falando aqui, talvez, sobre na região, alguns dados na região, né, Nordeste e tal. Só de olhar para a figura eu já tenho mais ou menos uma ideia, né? Que é uma coisa que depois a gente vai conversar sobre as figuras, né? Bom, os dois aqui estão em transição. O que você acha que vai acontecer daqui para cá? Ele sabe que a figura foi cortada, né? Então, olha só. Olha isso, gente. Quantas vezes você apresentou um gráfico assim, aí precisou de ficar apontando o gráfico parado o tempo todo, e você perdendo a oportunidade de falar assim, eu gostaria de destacar essa poliomielite, porque no... Entendeu? Ó, perfeito? Legal, né? E o que vocês acharam? O próximo? Conseguiu pegar aí? Só vamos esperar ver se alguém tem alguma dúvida. Só se conseguirem entender, tem alguma pergunta sobre esse ponto. Cristina aqui, tá me ouvindo? Sim. Se caso houver mais de uma figura no slide e eu quiser fazer esse destaque apenas em uma das figuras, isso acontece também? Isso vai acontecer, mas olha só, vou fazer então 2 figuras. Porque assim, precisa ter um link, olhando aqui para meus slides aqui do lado, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Precisa ter um link dessa figura para essa, tá bom? Desse slide para esse, elas são idênticas. Se por acaso você duplicar aqui em cima, olha o que vai acontecer. Apenas uma está vinculada de baixo, foi aquela primeira que eu fiz. Deixa eu mostrar aqui na prática o que acontece. Uma vai sumir, porque afinal aquela primeira que eu copiei não existe no de baixo, e aqui estava do lado direito, veio para o centro. Agora, se você quiser as duas, ou seja, se eu entendi bem, você tem 2 partes do gráfico, né? É isso? Não, são assim, duas figuras diferentes. Certo. Vamos supor, uma é uma imagem comum, normal, vamos supor, de uma placa de Petri, né? E a outra é um gráfico, assim, são duas figuras diferentes, mas aí no slide seguinte eu quero destacar uma parte desse gráfico, aí a placa de Petri vai sumir, então. Não, basta ela também está no slide de baixo, tá bom? Por exemplo, eu vou botar aqui, eu coloco aqui, deixa eu pegar alguma imagem para representar. E se você tiver alguma coisa parecida já de uma apresentação sua, me manda pelo WhatsApp que eu já trabalho aqui com ela, tá bom? Esse efeito ele é muito, muito útil. Estou colocando aqui, tentando pegar a placa de... Um exemplo, né? Aproveitando o seu exemplo, tentar pegar a placa de Petri aqui e o outro gráfico, né? Então, é mais ou menos assim, né? Aí você vem para o lado de cá. Você quer dar destaque para o gráfico, né? E aí o gráfico antes era assim, ó, completo, né? Você está falando talvez das culturas, né? Meio de cultura, não sei o quê, como que cresceu, as bactérias. Deixa eu apagar aqui em cima, você tem um slide desse tipo. Aí você quer manter a placa, é isso? Isso. Então, é só ela também existir embaixo. Normalmente, inclusive, se você quiser aproveitar ela para você ampliar ou jogar para o lado, e aí agora sim fazer aquilo que eu combinei, né, de trazer exatamente aquela temperatura ideal para o crescimento de bactéria, porque você vai começar a trabalhar com ela, você precisa destacar ela, né? Então, o resultado, olha só que interessante, você pode até ampliar. Antes ele não tinha esse tamanho, né? O gráfico que você vai apresentar. Então, agora aqui, ó. Viu que em momento nenhum eu apaguei a imagem e a coloquei novamente, beleza? Sim. Por eu ter copiado, ele entende que é o mesmo. Olha só, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou aqui com tudo.
ele só ajusta. Beleza? Beleza. E aí, por exemplo, aqui nesse caso, olha que eu perdi as informações aqui embaixo, né? Eu fiz um corte, isso aqui seria DPT, né? Perdi essa informação. Como é que eu faço para fazer de uma forma diferente, né? A gente consegue inserir, claro, os balões, né? Eu costumo usar bastante esse balão aqui, ó, que é uma linha. Deixa eu olhar aqui, este. Por exemplo, aqui, né? Vou colocar aqui, ó, DPT. Uma coisa assim que eu queria falar com vocês também é fuja do padrão de cor do PowerPoint, tá? Porque ele sempre gera imagens parecidas, designs parecidos, aí fica sempre esse azul. Tenta ir por paletas de cores assim que são mais aqui, ó, intermediárias, sabe? Por causa do conforto visual mesmo, né? Que a gente tem ao ver essas imagens, né? Essas cores, desculpa. Então, por exemplo, ó, vou escolher aqui a cor do preenchimento, que faz essa linha, e vou colocar exatamente aqui, ó. No caso, ó, eu vou escolher a barra roxa. Gente, isso aqui é capricho. Para muitos, são, assim, não precisa disso. Boa parte das pessoas, não. Mas o que é certo é que todo mundo consome isso. Quando bate o olho aqui, você não vai assimilar o que eu estou escrevendo na barra verde. Você vai assimilar a que está ali, ó, escondida. Ou seja, uma informação que estava tão misturada aqui, tão difícil de entender, agora eu venho aqui, dou o zoom exatamente onde eu quero e eu falo exatamente o que ela é, e agora abre a possibilidade de eu fazer um diálogo que, durante o tempo que você estiver preparando, você pode vir aqui e colocar sacolinha, né? Ó. O DPT é uma... Você pode botar links aqui, né? No modo apresentação, isso vai aparecer para você no notebook, né? Que estiver em cima da mesa, por exemplo. E a apresentação lá no PowerPoint vai ficar apenas com essa imagem aqui, né? Usando o modo apresentador. Então, você consegue lembrar algumas coisas que estão aqui. Você já fica mais confortável, né? Apresentar. Do jeito que está aqui, esse DPT vai aparecer logo depois. Ó, vamos ver o resultado? Beleza? Certo? Se você quiser esperar para ele aparecer, é só a gente colocar um efeito de animação. Dos efeitos de animação que eu mais uso é o apagar. Pessoal, evitem, pelo amor de Deus, usar esse aqui, por exemplo. Olha só essas cores. Isso aqui é extremamente cafona. Tem lugar para isso, tá bom? Ó, olha isso aqui. Você tem que esperar a animação acabar para você falar, né? Você vai ficar girando. Não, usa coisas simples, enxuta, ó. Eu quero esse efeito, né? Embora ele seja apagar, ele serve para aparecer também, né? Então, o ideal aqui nesse caso é ele vir para a esquerda. Olha o efeito que dá. Parece que saiu daqui de dentro. Isso tudo são coisas que na apresentação você vai acostumando, você faz rapidinho, tal. Então, falando aqui, pronto, certo? Se quiser aparecer sozinho, então, vamos para a última dica dessa parte. Você vem em painel de animação e agora você vai colocar ele para aparecer após o anterior. Ou seja, depois que a transição ocorrer, ele vai permitir que esse balãozinho apareça. Tá? Então, vamos ver se isso é verdade. Ó, primeiro ocorreu, agora que acabou, ele aparece. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí nessa parte? Vocês acham que isso agrega na apresentação de vocês? Alguma coisinha? Para vocês comentarem. Observe, pessoal, não estou botando muito texto não, viu? Evite colocar texto. Coloque textos assim muito cheios, se for, por exemplo, uma citação, sei lá, de uma norma inteira, ou de alguma coisa assim que você acha muito que você vai esquecer, né? Então, aí tudo bem, mas tenta trabalhar com pouquíssimas imagens. Se você vê a apresentação dessa galera mais antiga, por exemplo, os autores dos livros,
o próprio, sei lá, na área de quimiometria, por exemplo, o Bloom, se você vê a apresentação deles, geralmente eles colocam uma figura, uma frase, e é na fala mesmo, que eles vão comentando, né? Tem uma dinâmica ali, tá bom? Beleza? Podemos passar para uma outra parte? Podemos, né? Bom, então esse efeito aqui, pessoal, eu usei em cima de um objeto 3D. Depois eu mostro como é que eu construí esse objeto, mas observe, dentro do PowerPoint eu posso escolher como que eu quero visualizar ele. E a transição do tipo transformar leva ele desse tipo para o próximo que eu escolher. Quer ver? Vamos tentar fazer aqui, ó. Eu quero colocar ele assim, ó, como se fosse retinho, como se estivesse retinho, beleza? Vou mover para cá. Aí, nesse próximo PowerPoint, nesse próximo slide, eu quero que ele apareça aqui perto do DPT. Tem como a gente baixar vários 3D, né, desses objetos 3D na internet, por exemplo, uma vacina, uma placa de Petri, vários desses itens que a gente consegue inserir e fazer eles girarem durante a apresentação. Olha aqui, seguir no próximo slide, agora eu quero que ele apareça aqui, perto, porque talvez DPT tenha a ver com redigir, né? Então, ele vem para cá, correto? Quanto a isso, acho que vocês não têm dúvida, né? Que ele vai se movimentar. Mas olha só que legal. Vamos supor que eu quero mostrar ele assim, ó. Olha o que acontece, pessoal. Viu que legal? Esse objeto 3D, como eu disse para vocês, eu o construí, né? Existem algumas formas da gente construir esses objetos. Aí vai ficar um pouco para quem é mais da área de... que gosta mais de mexer, mas eu vou deixar aqui para quem quiser explorar. Existe esse site aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Vectari. Né? E aqui tem vários dos meus projetos que eu construí em 3D. Quando eu precisava de, assim, era difícil explicar na forma escrita. Por exemplo, como que eu explico como é um sensor de um celular? Como é que funciona? Eu não tinha essa imagem na internet, valia a pena eu gastar tempo para contar essa história, e eu queria ter ela em 3D para eu poder girar ela. Então, aqui, ó, eu vim aqui construir dentro desse programa. Esse programa constrói, pessoal, como se fosse um pente, né? Você vai botando a bolinha, vai colorindo ela. Parece ser difícil, mas tem muito tutorial na internet. Aqui no caso, ele está carregando, né, para mim. Ó, isso aqui são esferas que eu cortei no meio. Aí tem lá o jeito de cortar. Aí você vai reproduzindo. Tá vendo? Eu sei que aí já é uma etapa a mais, né? Mas eu quero que vocês vejam que o PowerPoint ele se modernizou, tá bom? E se você não consegue talvez montar uma dessa imagem ou não preciso dessa imagem, existem sites. Deixa eu sair daqui para mostrar para vocês que existem vários sites com objetos 3D que você pode baixar, né? Que por exemplo, o GrabCAD é uma livraria que tem vários públicos, né? Vários 3D públicos. O único problema é que às vezes eles vão sem as cores, porque o objeto 3D não carrega as cores. Por exemplo, olha essa cadeira que está aqui, ó. Nem sempre esse vermelho vai ir nos formatos. Você vai ter mais assim o sólido, né? A figura, o desenho sólido. Vamos botar alguma coisa aqui de química. Vamos ver o que nós temos. Aparecem áreas afins também, né? Aqui apareceu uns alemães, uns frascos. Apareceu um balão volumétrico aqui. Um funil. Vamos pegar um funil. Aqui embaixo no funil, nos arquivos, né, ele vai falar qual é o tipo de arquivo que está disponível para inserir. Quais são os arquivos que servem lá dentro, né? Servem os arquivos desse tipo aqui, ó. Inserir um modelo 3D. Aqui dentro já tem vários, mas se você quiser importar, eles serão esses aqui, ó. Formato .obj, .stl, às vezes é formato de impressora 3D, tá, pessoal? Se você imprimiu algum objeto 3D e você quer botar no PowerPoint, você consegue. STL é um objeto que vai para a impressora 3D também.
O objeto que traz a informação de cor é esse GLB, tá bom? Então, só para ficar registrado aí, se você precisar dessa informação, ou quiser ir atrás, já está gravado, né? Beleza? Então, deixa eu fazer aqui um teste com vocês. Eu vou pegar algum objeto que já tem aqui no formato que dá para importar. Aqui está escrito embaixo, tá vendo? STL é o formato que o PowerPoint aceita. Aqui tem uma célula, né? Ela não vai colorida desse jeito. Então, tem que fazer uma abertura num software chamado Blender, que aí dá para exportar para o PowerPoint colorido. Mas eu vou mostrar aqui só essa parte mais como que é feita, né? Que, por exemplo, uma placa de pedra, um balão, dá para ir sem estar colorido. Estou abrindo aqui um download que eu fiz desse site, tá, pessoal? Então, o site é esse, ó, GrabCAD. Tem que fazer um login, mas não se preocupe, né? Pode fazer a conta, ele é gratuito. Aí você pode baixar, ele vem assim, ó, em zip. Aí você vem extrair. Eu cliquei no botão errado, né? Na verdade, você clica em extrair. Fui zipar, né? Ele vai criar essa pasta aqui, ó. Você vai visualizar o que tem dentro. Aí ele tem algumas figuras, né, que o pessoal mostra. Se quiser usar as figuras e tal, não tem problema também. Existe a possibilidade de você clicar, arrastar e jogar. Certo? Vamos ver se foi. Olha, foi. Então, deixa eu apagar tudo aqui para limpar direitinho. Olha como é que ela veio. Ela veio sem a base. Tá bom? Nesse desenho 3D lá, o rapaz fez da seguinte forma. Ele botou as bordas. Aqui, deixa eu ver o site. Ele colocou as bordas aqui coloridas e esse desenho de dentro ele fez com uma imagem, né? Então, esse exemplo aqui não foi legal, mas depois você navega aqui, tem, por exemplo, frascos, erlemais, buretas, até vidrarias complexas, tá? Aqui dentro você encontra, como se fosse um projeto, tá? Às vezes você quer contar um procedimento, você consegue botar lá o backer, o que você fez, e você vai botando as setinhas do que está entrando dentro do backer. Isso é bem interessante, tá bom? Então, depois tentem explorar essa parte aí. Certo? Então, daí que eu tiro os 3D. Existem também alguns 3D dentro do PowerPoint também, né? Eles são mais, assim, genéricos. Você consegue ver um estoque aqui, né, de imagens, sabe? Assim, são coisas tipo dinossauro, astronauta. Acho que não te ajuda muito nesse sentido, precisa de mais específicas, né? Então, vou continuar aqui mostrando para vocês, né? Então, esse aqui foi o 3D que eu utilizei, né? A minha ideia é que saia daqui para o próximo slide, né? E quando você for apresentar, você faz um link, pessoal, desse título para o próximo slide. Façam isso e depois me contem a sua experiência. Porque você vai estar muito nervoso nessa hora. E você chegar e falar bem assim, ó, mexi aqui no... Deixa eu voltar aqui na lista que eu mexi na apresentação, né? Deixa eu voltar ela para o lugar. Aqui, mais ou menos assim, né? Deixei de lado. Me conta essa experiência. Você vai começar. Oi, meu nome é fulano, né? E gostaria de apresentar... Gostaria não. Vou apresentar um aplicativo. E no meio da sua fala, você vai estar com um clique para passar slides, que é... Entendeu? Aí você faz o link, que está disponível, sei lá, no Android, que foi construído e tal, papapá, e você vai contando a história junto, tá vendo? Não deixa passar, não. As pessoas assistem muito jornal, e o jornal faz isso o tempo todo, então elas estão acostumadas a consumir essas informações nesse formato, onde que as coisas são bem dinâmicas, né? Ó, apresentando o aplicativo, tal, aqui, né? Então, como vocês podem ver, essa aqui é a interface. Aí, qual é o próximo slide? Qual é o próximo slide? Aqui no meu segundo monitor, eu estou vendo o meu próximo slide, vocês não. Então, eu posso chegar assim e falar assim, no assunto, por exemplo, de comprimento de onda, energia, luz solar. Eu posso falar assim que cada comprimento de onda está associado a uma quantidade definida de energia, que a intensidade dos feixes de radiação e tal. Aí, olha só, o Sol aparecendo, ele tem uma animação, e aí essa energia está relacionada com a constante de Planck.
Eu vou colocando, tá vendo que eu posso dar um zoom? Olha só, você está olhando certamente para dentro dessa lupa. Você não está olhando para o sol mais. Eu estou te guiando onde você tem que olhar. A primeira coisa que eu fiz para você fazer isso foi colocar o elemento no meio da tela. E segundo, botar uma lupa. Aí você agora está observando aí, né, essa setinha subindo e descendo. E por quê? Porque eu quero falar dela. Isso aí são as componentes do campo magnético, o campo elétrico da onda eletromagnética. Entendeu? E aí, essa onda, ela carrega uma energia, então você pode ver em cima os vários tipos de comprimento de onda. Isso tudo, pessoal, PowerPoint. E se você for botar um slide tipo fixo, assim, quer ver? Ó, esse slide clássico de comprimento de onda e energia. Existe uma figura clássica que eu vou levar aí para vocês. Ó. Tá até umas slides, viu? Achei ela aqui. Deixa eu levar para o segundo monitor aqui. Olha essa figura. Se isso fosse um PowerPoint, e tá? Isso aqui é uma apresentação de alguém, nada contra. Só a forma assim que hoje em dia parece que a gente não tem tempo para fazer as coisas. Precisa ser bem efetivo. Olha a quantidade de informação. Seus olhos estão certamente indo lá na abelha, na célula, bactéria, na luz visível, onda. Não, eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você me acompanhe no que eu estou falando. Entendeu? Às vezes, se você tiver sorte, você vai ter que apresentar numa televisão, e a televisão não aceita o laser, né? Não fica visível, você vai ter que apontar. Então, você vai tendo várias dificuldades aí ao apresentar. E, assim, de certa forma, você pode, ao invés de deixar tudo pronto e posto, você pode fazer as coisas aparecerem lentamente. Eu vou mostrar como é que eu posso fazer isso, tá? Aí aqui, pessoal, me deram aí caminhando com eles, né? Ó, comprimento de onda de 1 metro a 1 milímetro, você tem as micro-ondas que interagem com o dipolo das moléculas, por isso que o seu salgado esquenta mais o recheio, onde tem mais água e tudo mais, o infravermelho, aí o visível, a ultravioleta, raio-x, tem outros? Tem, mas eu gostaria de destacar esses. Deu para entender, pessoal? Aí, isso aí é um erro que, às vezes, vocês ficam querendo colocar muito conteúdo no slide, sendo que você só precisa saber do visível e do ultravioleta para esse conteúdo aqui que você quer apresentar. Então, você destaca eles. Existem outros. Eu gostaria de destacar a parte visível, ultravioleta. Legal? Deixa eu abrir aqui mais um modo apresentador que eu perdi. E olha só que legal. Olha isso. O slide está aqui, beleza? Olha só, quando eu venho para cá, olha o que eu consegui fazer. Eu consegui trazer cada slide como se fosse um assunto que eu já tinha falado nesse modo aqui. Parece que ele está colocado... São papéis que eu construí em cima da mesa e aí eu vou dar destaque para o visível. Você pode fazer isso de várias formas, esse destaque, tá? O que geralmente eu faço aqui dentro do PowerPoint para ter esse efeito é o seguinte, ó. Você vê que são muitas animações que ocorrem aqui do lado, várias coisas saindo, né, entrando. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu costumo pegar essas figuras. Geralmente eu faço uma busca na internet assim, ó. Eu vou precisar de um sol. Vou ver aqui no Google, né? Aí você coloca, por exemplo, sol PNG. Não é isso? Aparece um monte de coisa. Vamos clicar aqui na imagem. E aí você pode clicar em ferramentas e tentar clicar no direito de uso e tentar usar essa aqui, ó. Coisas que você pode usar sem ter direito autoral, porque essas imagens aqui elas vêm de algum lugar, né? Opa, tirei aqui. E aí você fazendo esse filtro, você já consegue saber que essas imagens aqui você já pode utilizar. Quero esse solzinho simpático, ou melhor, não, tá muito de brincadeira, né? Assim, não tá sério. Vou pegar qualquer outro aqui. O sol não foi um bom exemplo, né? Porque o sol tem muita alegoria, né? Parece. Mas vamos pegar aqui algum que tem um fundo, né? Estou até com dificuldade de escolher o sol. Tá. Se você precisar de remover, deixa eu salvar aqui.
abre aqui, né? Alta resolução, vamos ver aqui a licença. Aí quase nunca vocês têm acesso a essas informações. Vamos ver aqui se tem uma licença. Mas como o filtro lá já me deu licença que eu posso utilizar, que é o domínio público, tá vendo? Você não vai ter problema. Poucas pessoas se preocupam com isso. Vão jogando no slide, jogando. Mas até um dia que alguém fala assim, ó, essa imagem é minha. E você certamente já estaria famoso nessa hora. Background. Aí. Gente, eu observei que essa imagem está com um fundo que, se eu jogar dentro da minha apresentação, olha o que acontece. Ó, lembra que clicar e arrastar ajuda muito, né? Então, deixa eu jogar aqui para dentro. Você põe as duas janelas assim, uma do lado da outra. Para precisar de clicar em inserir imagem, tal. Vamos ver se dá para ir aqui. Quando vê na internet, você vê que tem uma questão de segurança, né? Então, eu vou abrir onde eu baixei os downloads, o sol eu vou jogar agora. Agora ele vai. Na internet, não é uma questão de segurança, não. Podia ser dados, fotos pessoais, entendeu? Bom, tá vendo aqui que ele já está sem fundo? Ele já está com o fundo, né? Já removeram. Se você precisar de remover o fundo, não faça pelo PowerPoint. Vamos pegar aqui algum exemplo de alguma figura. Por exemplo, geralmente eu arranco todos os fundos, né? Geralmente eu já tiro, mas deixa eu pegar uma figura de uma coisa, um objeto qualquer. Pronto. Obrigado, Sol, pela sua participação. Olha essa figura, eu preciso falar de um Becker. Esse Becker eu tirei foto no fundo branco e ele está aqui. Pessoal, tem como a gente remover esse fundo, tanto aqui dentro do PowerPoint, não fica bom, mas tem como, né? Você já sabe fazer isso, tem que meio que marcar as áreas que precisam ficar, tá vendo? E tá vendo que vai ficando meio quadriculado? Tá vendo? Então vai ficando meio esquisito aqui. Essa é uma opção. Uma outra é você pegar a imagem e ir para sites que vão fazer essa remoção de fundo por inteligência artificial, que hoje assim, é bem tranquilo, né, de você conseguir essas ferramentas online. Então, por exemplo, esse aqui, ó, o primeiro que apareceu geralmente é o pago, né? Eu costumo escolher os outros logo embaixo, né? O próprio Canva também já faz isso. Vou escolher esse aqui, ó, Remove PG, que seria o background, né? Joguei aqui dentro. Alguns fazem uma questão de você se inscrever para poder baixar, né? Baixar em alta qualidade, mas geralmente eles deixam você baixar a imagem em baixa resolução, mas que removeu bem o fundo, tá vendo? Aí, pronto. Então, olha a diferença aqui, ó. São detalhes, tá? São detalhes, mas olha a diferença. Esse aqui é o máximo que você conseguir no PowerPoint. Tem várias partes aqui que está meio quadriculado. De repente, para você, isso não faz diferença. Isso aí não faz diferença. Mas, para quem está vendo, saber que você gastou tempo para fazer isso é diferente. A pessoa presta atenção no que você está falando muito mais. E isso é o trabalho que fica excelente. Isso aqui é seu, né? Beleza? Não é difícil de fazer também. Vocês acharam que é difícil? Não é tão difícil de fazer. Por exemplo, remover um fundo, né? Vou até colocar esse aqui, porque funcionou super bem. Deixa aí vou colocar aqui no histórico, né? Da nossa conversa. Deixa aí que, ó, funcionou super bem. Você precisa de remover o fundo. Esse exemplo foi bem tranquilo, mas olha, às vezes você precisa remover um fundo que tem uma pessoa com cabelo, né? E o cabelo fica meio cortado, parece que a pessoa, né, tá meio esquisita, assim. Dá uma olhada nisso que é bem legal. Tá bom? Essas são as partes que eu gostaria de mostrar desse primeiro slide, né? E aí eu queria mostrar agora essa parte de documentação. Vou botar aqui na documentação, porque, por exemplo, você quer mostrar um texto específico. Como que as pessoas estão acostumadas
a se comunicar, por exemplo, no Jornal Nacional, que o documento tal falava que fulano tinha direito à aposentadoria. Geralmente eles fazem esse formato, então as pessoas estão acostumadas com essa linguagem, vamos pegar assim, essa sequência de informação. E aí você pode observar se isso aqui você já viu em algum lugar. Ó. Ou seja, eu quero que vocês observem quem são os autores desse aplicativo que eu estou mostrando para vocês. E tá aí, ó. Como é que eu faço isso? Pessoal, é bem simples. Então, eu vou fazer aqui do zero para vocês. Só vou pegar as imagens aqui de cima, né? Deixa eu apagar tudo. A gente começar do nada. Esses adesivos assim, ó, você faz uma vez só, você usa para sempre, se você quiser. E claro, né, pessoal, estou usando fundo preto. Tem gente que não gosta. Nesse caso do aplicativo, está seguindo o design do aplicativo, tá bom? Então, por isso faz contexto do que eu estava falando. Então, eu vou começar aqui a montar isso para vocês. O que nós temos agora aqui, ó, é nada, tá vendo? Está tudo limpo. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é trazer o documento. Então, você pega lá, escaneia, pega na internet, a capa do livro e tudo mais. Ele veio já com a animação, mas eu vou colocar para remover. Como é que eu faço para dar destaque exatamente nessa região? Existiam algumas formas de fazer isso. Deixa eu pegar aqui para trabalhar só com a imagem. Existem algumas formas, olha só que legal. Se você segurar Ctrl e diminuir o zoom que você está trabalhando, né? Ou então vir aqui embaixo e mexer no zoom, tá vendo? Tá vendo aqui? Então, se você deixar ele bem baixinho assim, você pode vir aqui, ó, e criar um quadradão. Esse quadrado, eu vou vir aqui e vou remover o contorno, porque ele faz uma linha na borda que eu não tenho interesse. Eu vou clicar duas vezes nele aqui, no caso duas vezes não, quer dizer, vou clicar com o botão direito e vou em formatar a forma. E aqui na lateral você edita desse quadrado aqui algumas propriedades. Por exemplo, qual é o preenchimento? Vou trazer um pouco para cá para vocês visualizarem. Ó. Eu vou colocar preto. E eu vou dar transparência para ele. Tá vendo? Dei um pouco de transparência aqui. E agora? Agora você vem aqui onde você quer, ó. Volta a dar o zoom, né? Você segura Ctrl e roda de novo. Agora, por exemplo, eu quero criar uma região de visualização como se fosse uma luz batendo, sabe? Eles usam muito os documentos. Quando você quer mostrar uma parte, você quer que o texto apareça. Olha o que dá para fazer. Quero mostrar essa etapa aqui. Ué, tampei, mas o que tem? Calma. Clica no objeto que você acabou de criar, que você quer mostrar o que está debaixo dele, tá bom? Então, esse quadrado aqui vai servir de corte. Clica nele, segura Ctrl e clica no de fora. Vem aqui, ó, em mesclar formas e faz uma subtração. Então, olha só o que dá para fazer. Ó. Se você combinar união, combinar os dois objetos, você faz fragmentação, inserção, cada um tipo você vai testando, né? Eu vou usar esse aqui, ó, combinar mesmo. Vou clicar aqui fora, você vê que ele perdeu, né, a formatação. Vamos fazer aqui de novo. Que é o quê? Retirar a borda, tirei o contorno, tá vendo que a linha saiu? Ó, com o contorno, sem. A linha sai. Então, estou posicionando aqui. Vou botar de novo o preto, que acabou saindo, porque eu fiz a alteração depois. Ó, olha a diferença. Por que eu pedi para vocês fazerem grande? Por causa disso, ó, se você quiser movimentar depois, você pode ir lendo com a pessoa, certo? Ó, agora, como é que faz para eu mostrar esse documento e depois eu focar? Lembra que essa parte de fora, pessoal, é uma coisa chamada de máscara. A gente chama de máscara, do design, né? Você clica aqui nesse objeto e você vai fazer uma animação, e aqui combina muito bem aquela que é tipo um esmaecer, não tem? Aquela que tipo vai, é como se fosse um fade, né? Ele vai aparecendo devagarzinho. Então eu vou colocar para esse efeito acontecer depois um clique, e o resultado é esse aqui, ó. Eu gostaria de destacar, na verdade, o número do processo. Vocês já viram isso em algum lugar? Acho que vocês viram, sabe aonde? Em jornais, né? Que geralmente eles fazem isso. Para você fazer... Isso aqui é um efeito que dá para fazer, tá, pessoal?
Você poderia simplesmente fazer uma bolinha, se fosse um procedimento experimental, você põe lá uns balões, o diagrama de fluxograma, né? Aí você pode fazer a bolinha e fazer a bolinha ir dançando pelo documento. Como é que você faz isso? Clica, no caso, na máscara, né? Aqui, ó, estou clicando, tá vendo? Na máscara. Aí você vem adicionar linhas. E olha o que acontece. Você pode direcioná-la para onde você quiser. Ela está no verde. Ela está na posição verde. Ela vai para vermelha. Dá para ver aqui, não sei se está muito escuro para vocês, mas observe que dá para a gente enxergar para qual o final dela, tá vendo? Vamos supor que agora eu queira ir para os autores, olha. Então, falando de uma coisa que tem essa dinâmica aqui, ó. Gostaria de destacar para vocês o registro, né, desse aplicativo, né, que tem o número do processo tal, e os autores são tal. Olha quanto tempo eu gastei. Vocês me seguiram na fala. Então, tenta fazer animações para a fala, entendeu? Esse efeito aqui, ele viu que é um pouquinho diferente. Eu pego o documento que já existe e dou o zoom. Isso aqui é muito utilizado nos jornais. Como é que eu faço isso? Deixa eu apagar tudo aqui. Novamente, eu estou com o meu documento interno aqui, normal, né? Eu vou duplicar ele. E agora eu clico 2 vezes. Esse aqui vai ser mais fácil de fazer, né? E vou recortar até onde eu quero. Quero focar de novo no processo. Certo? Então tá aí. Vou tirar essa borda, acabei deixando ela aqui. Acho que é melhor deixar ele bem evidente. Assim. Tá aqui, né? Eu vou aumentar ele para onde eu quiser. Vou colocar por cima de onde ele deveria sair de zoom, né? Então ele sai de lá para cá. Se você quiser, existem algumas animações que podem contribuir, agora sim. Não é mais cafona. Por quê? Porque ela tem uma lógica. Ó, olha o zoom. Parece que sai de dentro do documento, não é? Então, não é para usar, tipo assim, aqui eu estou falando do texto, aí eu vou lá usar o zoom. Não faça isso. Não faça isso. Geralmente, texto, deixa ele só aparecer assim rápido, né? Até porque tem computador que tem mais... é mais lento, ele vai fazer a animação mais lenta. Outra coisa também, por exemplo, eu estou transmitindo aqui. Não necessariamente você vê a animação na velocidade que eu estou vendo, né? Porque vai dando lag, vai dando atraso, aí você vai vendo que quadriculado, você diminui sua experiência, né? Então, coloca aqui, tá vendo? E pronto, aqui já é algo simples, pessoal. Não é simples. Esse aqui, eu acho que de todos que eu falei, esse aqui é o mais simples, mas com certeza você tem uma legislação que você vai fazer, que você vai, tipo, recorrer a ela, sei lá, ó, meu valor é esse, né, de parâmetro e tal, e na literatura é tanto. Aí você vai pegar a literatura, coloca aqui o documento da época, dá um zoom, né, ou então você fala assim, meu método ele é antigo, eu estou fazendo um método novo, né, que é um método de cálculo e tal, em quilometria ou analítica, estou propondo isso, e o método anterior é esse aqui, você põe um print, entendeu? Quando você pega um print, entendeu? Quando você usa, por exemplo, estou na outra tela, tá? Já trago para vocês. Quando você usa um scanner antigo, por exemplo, uma lei antiga, eu estou tentando ver esses livros velhos, assim, sabe, que eram referências. Se você tiver alguma coisa de referência antiga, se você está melhorando, quando você traz um documento desse tipo para mostrar, você dá a ideia de que isso aqui está obsoleto, né? Está antigo. Então, você mostra aqui, aí você faz um destaque, e aí você vai falar de um método novo. Então, a gente tem que avançar para essas coisas, a gente tem que identificar, né, como que eu posso contar a minha história da melhor maneira possível. Beleza? E tem alguma dúvida aí até então? Thales, bom dia. Bom dia. Aqui é o Alisson, né? Eu sou de Aracruz também. Eu gostaria de saber como que você colocou os slides sendo como se fosse uma folha na apresentação. Certo. Então, acabou. Pessoal, vão perguntando por coisas assim que são meio que comuns para mim. Às vezes eu não consigo identificar, né, se vocês precisam dessa informação. Então, por exemplo, essa do quadro, de uma folha no fundo, né, a gente pode fazer usando o slide mestre. Vamos passar por ele, então?
é o seguinte, ó, quando você abrir o PowerPoint, você não vai encontrar esse design, né? Você vai encontrar algo branco assim, ó, fundo branco, simples. E aqui, ó, em design, deixa eu lembrar aqui onde acho que é aqui, ó, apresentação de slides, exibir, desculpa. Tem lá, slide mestre. Então aqui eu já deixo pronto todos os formatos, né? E dois nomes são importantes aqui. O layout, ou seja, como que vai aparecer se eu estou fazendo uma tela de apresentação de título, né? Tipo, é hora do resultado. Aí você coloca lá. É diferente do que, por exemplo, quando eu vou escrever, né, o texto. Então, cada layout aqui, ó, você pode deixar pronto e você reaproveitar até o final da sua vida. Esses slides aqui são muito comuns a usar, né? Várias pessoas já veem eu usando por aí, eu também passo eles, né, porque já tem algumas letras, né? Então, beleza, vamos falar aqui sobre essa parte, sem gastar muito, para depois a gente falar sem gastar muito tempo, para depois a gente falar dos gráficos, né? Observe que aqui eu posso editar esse slide, tudo que eu colocar aqui no fundo é Alisson, né? Alisson. E tudo que eu colocar aqui no fundo, Alisson, vai ficar fixo, você não edita ele. Só. Se eu colocar esse aqui, do jeito que está aqui azul, e jogar para o fundo, ó, mover, trazer para trás. E agora eu vou colocar, sei lá, preto, ou então colocar azul, ficou estranho, né? Dar uma melhorada aqui, só por exemplo, não ficar muito esquisito. Só que você fazer isso aqui, você já consegue gerar para todos, tá bom? Através do slide mestre. O que eu fiz foi buscar na internet, por exemplo, a foto de um quadro de giz. Olha o que aparece aqui. Tá vendo? Provavelmente eu devo ter usado até esses aqui. Eu não uso exatamente igual, porque geralmente eu altero, né? Então, por exemplo, você pega aqui, aí esses aqui são, no caso, precisa de comprar, né? No caso, não é ideal. Alguns são públicos, tá bom? Eu pego e uso eles. Só faz uma vez só. Se você tiver, por exemplo, eu estou dando aula, eu costumo usar o quadro do fundo para não tirar o contexto, certo? Você pode vir aqui a ferramentas, direito de uso comum, e no tamanho da imagem, já que você precisa de um fundo para não perder a resolução, coloca um tamanho, deixa eu carregar aqui, então, coloca grande, para baixar aqui, grande. Pronto, já não vai vir qualquer imagem para você. De repente também não serve, né? Mas vamos colocar essa aqui que está bonitinho. Papel de parede de química. Carrega aqui. Ver se eu consigo pegar ela em alta resolução. Consegui. Ah, aqui, pessoal. Não fica baixando, jogando por download, arrasta e tal. É isso que atrasa, né? Vem aqui, copia a imagem, abre a edição do PowerPoint para slide mestre. Como é que faz? Exibir, vai em exibir, slide mestre. Ó, ó como que a imagem é grande, hein? Acho que eu nem vi, deixa eu tentar jogar ela aqui. Já que ela está protegida, olha o que eu fiz aqui, ó. Cliquei, segurei com o mouse, vi a área de trabalho apertando janelinha D, você não precisa fazer isso, né? Não é só baixar, mas para quem está assistindo, quiser aprender, é só ver o vídeo aí de novo gravado, isso adianta muito. Vou botar aqui o PowerPoint para você, olha só, tá vendo? Vou acertar aqui o fundo direitinho. A imagem é bem grande, chegou até a dar uma travada aqui. Mas eu estou acertando. Coloca aqui no fundo, aí você que está competindo com os textos, né? Só vou mostrar como é que faz, né? Aí que... Atrás, deixa eu apagar agora o quadrado tá aqui. Eu vou botar agora uma opacidade nela, eu clico 2 vezes na imagem, e aqui, olha só, tudo que você faz lá naquela parte de edição de imagem, você consegue fazer aqui também. Você pode, por exemplo, aqui nas correções, né, você pode dar uma opacidade para ela, né, um efeito mais clarinho, né? Pode formatar a imagem, aqui tem vários efeitos, tá vendo?
correções da imagem, você pode, se você aumentar o brilho, deixa eu lembrar aqui qual dos dois se aumentar bem. Aqui, ó. Se você aumenta o brilho e diminui o contraste, você faz o efeito de marca d'água. Então, aí ele passa a ficar assim. Ficou ruim, então vou botar as letras agora de outra cor. Basta você vir aqui, ó, clica nas caixinhas, né, que estão disponíveis e coloca a cor que você quiser. Achei que ficou ruim ainda. Quero melhorar. Então, vem aqui, vou finalizar botando mais luz, quase uma marquinha. Só para ter uma lembrança, né? Então, fica mais ou menos assim, beleza? Geralmente tem o design pronto aqui no slide, né? O problema deles é que eles geralmente ocupam espaço. Vou tentar botar uma corzinha aqui, ó. Tá? Se ficar muito estranho assim, coloca uma borda. Aí essa borda, tenta colocá-la numa cor mais escura do que a cor principal do seu slide, né? Que seria essa cor predominante, por exemplo. Então você pode criar os seus próprios designers assim, né? De material. No caso, se chama material de design, né? Você pode criar, tá vendo? Então, enfim, se você estiver falando de química, mel, de repente esse design fica interessante, né? Tá bem básico aqui. Quando você usa esses designs aqui, ó, olha só o que acontece. Qual o problema que eu acho de usar isso aqui? É que eles gastam muito tempo desenhando, muito espaço desenhando a borda, tá? Boa parte deles, eles têm assim uma região que põe uma seta, ou alguma coisa que vai ficando difícil, né? Aqui, ó, você vai deixando de usar. Aí quando você precisar de botar uma figura maior, aí vai ter que mudar o design. Então é legal você fazer um bem clean, né? Deixar um só, né? E a forma até que eu escolhi foi essa, né? De deixar um modo contínuo, né? Assim, ó, uma página inteira. Eu tenho várias possibilidades. A hora que eu quiser, por exemplo, deixar uma página em branco, vem aqui no layout, tá vendo? Todos aqueles layouts lá daquele botão aparecem aqui. Você escolhe qual que você quer. Ó, eu quero limpo. Pronto. Ah, não, eu quero de título. Quero de título? Página de título é essa. Vamos botar aqui, ó. Alisson, apresentação de tal, tal, tal. E onde que isso está localizado, está tudo aqui dentro. Aqui. Esse aqui é o desenho de título. Esse aqui é o desenho que eu quero comentar as coisas. Esse aqui é o desenho que eu dou uma atividade para casa. E assim vai. Tá bom? Beleza, Alisson? Beleza, muito obrigado, meu querido. Legal. Alguém tem outra dúvida aí para a gente fechar essa caixinha? Professor. Pois não, pode falar. Renan aqui. Eu vejo também, em relação à criação de slides, que muita gente defende uma área de respiro em volta do slide, da parte textual, de imagem, etc. Uhum. Qual a sua opinião sobre isso? Que eu estou vendo que você usa ele bastante preenchido, o que, na minha opinião, até dependendo do slide, é melhor. Mas eu já vi outras pessoas defendendo que é melhor você ter esse espaço de respiro, né? Não ocupar toda a tela. Bom, se tiver grande, qual o objetivo? Tá, visual. Se você tiver área para fazer design, ela vai te ajudar, né? Essa área de respiro, essa borda, né? Ela deveria até ser, de certa forma, segurança, por exemplo, que você vai ver em alguns lugares o slide não está certinho centralizado, né? Então você tem geralmente as bordas que atrapalham na visualização, né? Então, a minha opinião é o seguinte, se você souber um local direitinho e dá para usar, beleza. Mas, geralmente, elas não estão passando informação, só estão sendo de segurança, né? Segurança o quê? Para você realmente garantir o conteúdo. O problema é que, às vezes, isso deixa o seu texto pequeno. Aí você vai ter que separar por mais slides, né? Beleza? Perfeito. Aqui, nesse exemplo, pessoal, que geralmente é muito comum a gente ver, né? Querer mostrar, por exemplo, mapas. É muito comum a gente apresentar mapas, né? A gente faz sei lá, na área de biologia aí, o pessoal faz uma coleta,
ou então quer mostrar vegetação, ou então quer mostrar uma erosão, alguma coisa assim, sei lá, alguma evidência de mapa. E, geralmente, se você pegar um livro com mais de 5 ou 6 anos, ele já vai estar assim, com uma imagem muito pior do que seria hoje fazer no Google, né? Usando os mapas do Google, né? Para fazer um mapa desse, por exemplo, você pode usar o próprio Maps, né? Você pode usar o Maps, ou então, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa ferramenta. Vou dar outra janela, só um momento. Renan, ficou satisfeito com a resposta? Ou eu fui Sim. muito breve? Eu entendi o ponto. Professor, só acrescentando a essa discussão, no caso, se eu optar por usar um slide mais como um todo, né, sem essa área de respiro, seria interessante eu manter esse padrão por toda a apresentação? Ou você intercalar não é um problema, na sua opinião? Olha, eu acho que fica assim visualmente esquisito quando você tem essa área de respiro e você está botando uma imagem maior, né? Porque você precisa, sei lá, mostrar alguma coisa mais ampliada e ela sobrepõe essa área de respiro. Então, né? Acho que isso é complicado. Aí, geralmente, nesses momentos, eu troco o slide. É bom, eu uso um branco, normal, fundo branco nunca é problema. Totalmente branco, totalmente uma cor, geralmente cores escuras, né? Se você usar uma cor escura, o Data Show, que é geralmente o instrumento que a gente usa aí, né? Ele vai estar apagado. Não vai dar para ver que está porcado nem nada, você vai conseguir projetar legal. Como é que você costuma fazer? Eu costumo deixar essa área de respiro, mas não de uma forma marcada. Eu deixo ela com o mesmo layout do slide, mas eu não preencho aquela área com conteúdo. Só que, como você disse, eu acabo perdendo espaço para alguns determinados slides, fica faltando. Né, aí você é obrigado a trabalhar, aí você é obrigado a botar mais slides, né? Isso, também. E aí aumenta o número de slides, isso assusta as pessoas, né? Porque aí você começa a botar 63, você, não, 63 vai não, né? Faz parte do mesmo conteúdo, né? Bom, pessoal, existe a ferramenta do Google Maps que você pode adicionar, por exemplo, aqui os ifs, tá vendo? Ifs Venda Nova, ifs Tapina. Estou pegando aqui como exemplo, eu separei para vocês observar que dá para você, assim, fazer bastante coisa aqui, tirar medida, né? Às vezes você tem um gráfico que na verdade, uma imagem que é um mapa que você pegou da tese anterior de doutorado, você está continuando o trabalho, você vai lá, cita a pessoa, a imagem é a mesma. Não, crie suas imagens. Você certamente está querendo contar uma outra história do que aquela pessoa está dando continuidade, sim, mas você vai acrescentar mais coisa. Então, tenta, sei lá, aqui, tantos quilômetros, pega uma referência, né? Você tantos quilômetros de Linhares e tal, você consegue tirar tudo por aqui. Né? E tem um modo ainda aqui que você consegue até mudar a visualização. Certo? Deixa eu só lembrar aqui como que eu coloco para visualizar isso em... Não está aparecendo aqui para mim. Eu acho que eu estou no modo de visualização só, não sei. Vai ficar por aqui mesmo nesse exemplo, porque é possível você virar o mapa, né? Isso aí também fica bem legal. Você meio que vê ele nesse formato que está aqui, ó. Depois eu vejo direitinho, tá vendo que eu dei uma torcida no mapa? Aqui, no caso, eu queria mostrar alguns pontos específicos do município de Conceição da Barra. Certo? Então, esses pontos aqui, eu coloquei colorido, adicionei aqui do lado, né? E criei a minha própria imagem. Lá você consegue tirar
pontos turísticos, estradas, você pode organizar esse mapa, tá, pessoal? Então, tenta usar essas ferramentas que vocês forem falar de mapa. Eu achei interessante eu manter aqui para vocês, para comentar, que volta e me aparece um mapa e geralmente eles são apresentados assim, ó. Tá vendo? Então dá para a gente ser mais contador de história. Bom, já falei bastante, né? Agora deixa eu... Não sei se vale a pena a gente entrar na parte de gráfico. Falei bastante de apresentação, né? Geralmente essas apresentações eu gasto 2 horas para mostrar todos os exemplos, né? A gente podia tentar ver, professor Romão ou Paulo, a gente marcar outro encontro para a gente só falar sobre gráficos. O que vocês acham? E eu finalizar o PowerPoint. O que vocês me dizem? Você que sabe que você vai dar aula às 11, né, Thales? Você tem que se programar para aula, né? Não, mas eu vou querer finalizar até perto de 11, aí numa próxima, né? Eu acho que, por exemplo... A gente pode, semana que vem, você consegue falar dos gráficos? Eu acho que os gráficos são extremamente importantes para eles. Eu acho que muita aluna aqui tem problema de fazer gráfico, figura. Então, claro, e aí, assim, poderia especificamente falar só sobre gráfico. Hoje a gente só fala de PowerPoint, pode ser? E aí eu sugeri o seguinte, que quem quiser, quem for fazer a apresentação, de repente já está agendado para um próximo momento, me envie para a gente conversar um pouco sobre o que dá para melhorar, editar, como é que a gente pode, né, conversar. A gente eles vão ter que fazer, a gente tem uma parte da disciplina que eles vão apresentar os artigos, né, para a gente, e aí desses artigos, talvez eles vão ter que apresentar também na forma de apresentação e além do texto. E aí pode ser um momento até de você participar com a gente e a gente avaliar junto, né? O Paulo já tem um cronograma das datas, vai começar a partir de novembro. Então, seria interessante. Aí a gente pode também conversar um pouco. Aqui, beleza. Então, deixa eu só continuar aqui, porque eu queria falar agora como que a gente pode contar uma parte experimental de uma outra forma, né? Geralmente, como é que começa uma apresentação de um procedimento? Vocês vão apresentar o artigo, né? É muito comum botar aquele slide lá, né? Falando assim, eu vou apresentar agora a introdução, o objetivo, não sei o quê, conclusão. Olha, certamente você vai fazer uma introdução, você vai falar o que você quer de procedimento experimental, vai mostrar os resultados, vai botar a conclusão. Eu acho que esse slide de sumário, ele é uma coisa assim que a pessoa acaba herdando do texto, onde lá faz sentido, mas numa apresentação não faz muito sentido. Porque numa apresentação você tem que conduzir o cronograma, né? Assim, a sequência lógica, melhor dizendo, né? Do que você quer falar. E chega um momento do assunto que não tem jeito, você vai precisar falar da parte experimental. Eu acho que a parte experimental é o maior desafio, assim, porque são poucas as ferramentas que a gente tem para falar de parte experimental. Um fluxograma, ele é muito indicado nesse momento, né? Então, muito comum nas bancas, o texto está extremamente confuso do que a pessoa fez e durante a apresentação está bem melhor. Por quê? Porque na apresentação a pessoa está usando o fluxograma, a pessoa está usando o tempo de fala, está evidenciando o que é mais importante, coisa que fica meio que embutido no texto de forma muito confusa, né? Eu queria mostrar para vocês uma forma de fazer um procedimento experimental que eu achei bem interessante, que é o seguinte. Numa apresentação, é diferente de um texto, tá, pessoal? Então, no caso de um artigo, você não vai ter essas imagens. Mas olha só que legal que é você chegar e falar o seguinte. Essa aqui é uma apresentação de um projeto, né? Aí tem aqui as informações das buretas, das colunas, né, da balança. Se eu te falar assim que eu peguei uma quantidade de sal, pesei, olha só, já tem aqui informação. Isso aqui vocês guardam, vocês não anotam mais nada que eu sei, né? Eu conheço o tipo de vocês. Ninguém anota mais, ninguém tem caderno de laboratório direito, né? Mas olha só, por uma apresentação, tenta tirar uma foto lá para você, no dia da apresentação do seu trabalho, trazer, né? Aí você coloca aqui, então foi pesado, você não gasta tempo nenhum para fazer isso.
Aí olha o procedimento que eu coloquei aqui depois. Ó, pesei, fiz a extração. E como é que eu fiz essa extração? Essas colunas que estão aqui, tá vendo? Elas foram preparadas da seguinte forma. Eu peguei uma coluna cromatográfica, coloquei um pouco de lã de vidro, né, que ela é calcinada a 400 graus Celsius para eliminar qualquer sujidade. E também coloquei uma coluna de uma resina Quelex, que é da marca Sigma. Aqui embaixo você pode botar as referências, se você quiser, tá bom? Aqui embaixo. Olha o tempo que eu gastei para mostrar isso. Entendeu? Então, essas imagens, assim, tudo peguei na internet. Então, às vezes, você tem alguma coisa parecida com isso, e que é muito mais rápido contar essa história, desse jeito, né? Então, eu usei aqui o aparelho de CP, aí você vai ter, né, as informações, você fala, então coloca aqui as informações do aparelho e tal, o que ele faz e tal, coloque assim por diante, entendeu? O que eu estou falando aqui não é para, assim, remover as informações que são importantes, não é isso. É que, geralmente, um procedimento de química, ele tem uma parte visual. Você consegue meio que, nem que seja por diagrama de bloco, você tentar mostrar, ó, eu peguei essa amostra de petróleo, 3 gramas, aí você põe uma setinha, 3 microgramas foi diluído em tal, aí você põe lá um frasquinho de tal, entendeu? Você desenha, não é deixar a apresentação, como é que fala, boba, não. A gente está acostumado com essa informação, então quando eu ponho isso aqui, você já sabe que tem alguma coisa que está obstruindo a passagem, então por isso que não cai e tal, e aí você não precisa ficar explicando nada, só mesmo colocar como é que você fez, entendeu? Então, essa parte aqui, eu quis também trazer como exemplo para vocês, e não tem muito assim o que mostrar, né, de como é que faz, é simplesmente botar os desenhos, né. Essa parte aqui já é de resultado, eu queria mostrar para vocês como que foi uma abordagem. Não tem quase nenhuma animação aqui, pessoal. Tem nenhuma, assim, coisa a mais, né. Mas me fale assim em segundos aí na sua mente o que você está visualizando. Você consegue assimilar esse quadrado com esse, né, por causa da cor. Então, isso aqui é a mesma coisa, só que talvez limpo. Parece ser isso, né? E isso aqui é da mesma cor que a linha que está aqui, aproximadamente a mesma cor, né? Ó. Então, isso vem daqui, ou seja, há uma ligação entre essas partes. Muita gente coloca um difratograma de raio-x, põe gráficos de cromatografia e tal, e assim, deixa de ter a oportunidade, na verdade, não aproveita a oportunidade para trazer sua amostra. Às vezes você tem uma foto de uma folha que era antes, às vezes você tem, por exemplo, o momento do tiro da bala, que você pegou para fazer a análise da pólvora, você tem esses momentos assim que você pode assimilar na análise. Então, tenta tirar daqui, porque isso aqui é muito do nosso nicho, sabe? A gente só conversa esses gráficos e é beleza, mas na hora da gente comentar como que é feito, tenta colocar uma figura aqui, ó, pelo menos na apresentação do PowerPoint. Se não fizer sentido para o texto, às vezes não, entendeu? Às vezes a gente perde essa oportunidade. Chama tudo de SG1, SG2 e esquece que a imagem ela é muito mais veloz assim, para a gente trazer a informação, né? Beleza? Então, isso aqui é um exemplo também. E aí, assim, queria deixar já nesses últimos minutos, e se você tiver essas apresentações já prontas, ou então tentem sair nessa semana para fazer na frente essas apresentações, vão tentar trabalhar elas um pouquinho, né? E aí, na semana que vem, a gente pode até fazer gráficos, né? Aqui, se você tiver gráfico para montar, passe esses resultados brutos para a gente, porque eu queria comentar. Eu ia comentar hoje, né? Mas vai ficar meio em cima para mim. Mas vamos comentar sobre como inserir os dados, que essa é uma etapa bem difícil para todo mundo, né? Você tem lá os seus dados da prática, como é que eu vou inserir isso dentro do programa? As pessoas têm acabam fazendo confusão com vírgula, ponto, né? No sistema inglês, o software inglês, aí tem esse problema. Na semana que vem também eu quero mostrar para vocês a ferramenta Plotly, ou seja, você não tem Excel, você não quer usar Excel, que deixa aqueles gráficos muito feios, você não quer usar o Word, porque eu não tenho a licença e tudo mais, e aí eu quero montar um gráfico online. Tem como montar aqui.
online. Então, só de eu colocar os pontos aqui, você pode inserir vários tipos de gráficos, você pode fazer gráfico de superfície, você pode fazer anotações, você pode adicionar textos, e tudo aqui embaixo. E o que é legal daqui é que esse gráfico sai em SVG, que é um formato assim, que ele tem resolução infinita. Se você quiser pegar um gráfico em SVG e colocar no outdoor da sua cidade, ele vai ficar perfeito. Ele não tem, porque eles são formas geométricas. Isso aqui é uma linha que começa aqui e termina aqui. Aí a outra linha aqui do gráfico vai ser outra linha, entendeu? Então tudo é desenhado em vetor, que se chama, né? Não é uma imagem que quando você amplia, ela perde resolução. E daqui a gente consegue fazer isso. Já vários gráficos, tá? Eu costumo fazer gráficos aqui dentro. Por quê? Porque daqui, e aí fica para a aula que vem, eu vou para um outro software que se chama Figma, que eu vou ensinar também vocês a mexer nele. Então, só vou anotando aí, porque tem bastante coisa nessa noite ali. Se tiver oportunidade de programa, tá? Eu sou Anderson e Paulo, se tiver oportunidade, ou então não tiver numa outro momento, mas se tiver, eu vou mostrar para vocês esse software, pessoal, que eu construo até os meus resumos, né, dos gráficos, né, abstract, que os artigos pedem, você precisa montar isso. Geralmente eu venho aqui, eu pego um gráfico, tá vendo? Esse gráfico você pode continuar editando ele. Esse aqui eu fiz lá no Plotly para mostrar para vocês, tinha deixado pronto aqui, né? Você pode continuar aqui, ó, editando como se fosse o CorelDRAW antigamente, né? O CorelDRAW caiu muito em desuso. Hoje em dia, a ferramenta Figma faz todo o serviço. Então, daqui você já pode editar, pode jogar dentro do PowerPoint, a gente vai remover essa linha para dar animação para ela. Tá bom? A gente vai fazer isso aqui aparecer como se estivesse sendo construída online dentro do software, do PowerPoint. Ou seja, eu vou deixar o fundo normal e vou jogar lá por cima. Como é que faz isso? Para dar uma ideia de que o gráfico está sendo produzido exatamente no momento que eu estou falando. Vou mostrar para vocês como é que faz isso, tá bom? E apresentar um pouco do Figma, né? Que é, cara, fantástico, assim, vocês editarem as coisas, né? Vou mostrar aqui um gráfico abstract que eu montei, um artigo, que é até o artigo do Bruno, né? Do Paulo aí, ó. Ó, isso aqui eu fiz dentro do Figma. Então, dá para fazer muita coisa. Editar gráfico, botar coisinhas assim que vocês fazem no Paint, esquece o Paint, tá bom? Vamos fazer aqui dentro que eu mostro para vocês como é que faz. Beleza? Bom, professores, eu vou ter que encerrar por aqui, porque eu vou dar uma aula agora às 11 horas, daqui até lá dá uns 10 minutinhos. Mais um tempo de segurança. Como a gente vai deixar para o gráfico para a próxima aula, a gente faz os assuntos em caixinhas, né? Hoje foi só PowerPoint, e na próxima a gente só fala de gráficos. Beleza? Tranquilo, Thales. Excelente, cara. Obrigado aí pela disposição do seu tempo, né? Por essa segunda-feira, né? Sei que você está cheio de compromisso aí, né? No campus. Muito obrigado mesmo, cara. Eu gravei aqui a aula, pessoal. Vou até parar a gravação.